Muito bem, estamos aqui. Hoje eu quero. O tema da nossa mensagem é solidão. Né? Alguém já lembrou até de letra de música sobre solidão. Né? E eu quero assim, refletir com você o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 24. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Em algum momento da vida, você já se sentiu sozinho? Solidão? Bem sozinho mesmo? A solidão é algo que está acontecendo hoje muito na sociedade do mundo. Né? Eu estava vendo num site português, uma psicóloga, ela estava escrevendo, fez uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: será que veio primeiro a internet ou o isolamento social? Isolamento social é quando o que está acontecendo nesses últimos tempos. As pessoas não estão querendo ter muitos filhos, né? Não estão querendo ter nenhum filho. Né? Tem muitos jovens que não estão mais optando por isso. A idade, né, está... O número de idosos estão aumentando no mundo todo. Há países que estão importando jovens para arrumarem a população do país, porque não se tem mais crianças em alguns lugares. E isso é um quadro, é uma estatística, né, do que está ocorrendo. Numa era em que estamos cada vez mais conectáveis, há quem, no final do dia, se sinta completamente sozinho. Às vezes estamos no meio de uma multidão e ainda, às vezes, nos sentindo sozinhos. Né? Numa solidão.
Eu não sei quantos já ouviram falar do jornalista Mauro. Eu citei uma vez esse jornalista aqui, Mauro Santayana. Mauro Santayana é um jornalista, escritor, cursou, sabe até qual o doutorado que ele fez? 3º ano do ensino fundamental. Ele ocupou, como jornalista autodidata, cargos destacados nos principais órgãos do nosso país, como a imprensa, dentro da imprensa brasileira, né, a Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Correio Brasiliense, o Jornal do Brasil. E o Santayana, ele disse o seguinte, que a educação para a vida deveria incluir aulas de solidão, sobre solidão. Eu quero refletir com você agora sobre quantas pessoas espalhadas, então, pelo mundo afora, vivem em completa solidão. A vida ficou sem graça, os amigos se foram, e lá na solidão do quarto, um choro de dor, de mágoa, de tudo, da vida. Parece que perdeu o sentido, o andar, o caminhar pela vida. E todas as pessoas, na verdade, em algum momento, sentem solidão. Quem sabe o dia em que alguém perdeu um emprego, ou perdeu um ente querido, não é? E a solidão bateu muito forte. Aqui nessa história, 2 discípulos estavam caminhando, o caminho de uma cidade, e o nome de um dos discípulos era Cleopas, e eles resolvem ir embora, aqueles 2 discípulos muito acabrunhados, muito tristes. E o que acontece naquela caminhada que eles fazem da cidade de Jerusalém até a cidade ou a aldeia de Emaús, hoje 10 quilômetros é pouco para quem faz uma corrida, né? Mas naquele tempo a estrada poeirenta levava um tempo muito grande para se chegar. E se junta a eles, se aproxima deles Jesus. Começa a caminhar com eles. E a partir desse ponto, nós podemos deduzir daqui, observar algumas causas do nascedouro da solidão. A solidão retratada no caminho de Emaús. E a primeira consideração que a gente pode fazer, né, a partir disso, é onde de fato nasce uma solidão. E a primeira questão é, a solidão ela nasce quando nós não enfrentamos a realidade da nossa própria história. Aqueles discípulos do caminho, eles conseguem conviver, ou, eu diria, eles não conseguem conviver com a realidade do fato de que Jesus morreu. E para eles acabou a história, eles estão voltando para casa. Ó, acabou, Jesus era legal, bacana, andava com a gente, mas ele morreu. E a gente está indo embora agora. E o que eles fazem? Eles procuram o caminho que distancia eles da realidade da morte de Cristo e dos dizeres de Cristo e vão para casa. Eles não dão atenção ao que Jesus havia dito na sequência da sua mensagem, de que algo iria acontecer. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho da aldeia de Emaús, distante de Jerusalém, 10 quilômetros. Os discípulos estavam fugindo da cruz, do lugar onde Jesus morreu, e eles não conseguiam encarar a realidade, eles estavam se esquivando das outras palavras de Jesus, e eles só conseguiam ver Jesus morreu. Acabou, gente, vai para casa.
Não tem mais nada o que fazer. Mas o que eu quero dizer para você é que não adianta a gente ficar só parado em um lado da história. Não adianta se enfurnar, não adianta fugir, não adianta cavar um buraco, não adianta fincar o pescoço como um avestruz dentro de um buraco e tentar fugir da realidade da vida, porque a realidade da vida é nua e crua e nós precisamos encará-la. O salmista, o Davi, ele disse que ele já tentou fazer isso, né? Ele disse que tinha tentado fugir, mas não deu certo. O Salmo 139 diz que ele queria tomar as asas como de um passarinho e voar para as extremidades do mar, mas ele percebeu que até lá Deus estava acompanhando a vida dele. E ainda ele diz, eu vou para um lugar que tem trevas, que seja escuro. E aí ele percebeu que as trevas e a luz para Deus era a mesma coisa, que Deus havia de acompanhá-lo até lá onde ele estava. E aí ele vai falando, ele diz, olha, isso não dá certo. Aquelas pessoas estavam fugindo. Né? Talvez aquele cônjuge que já não está mais. E talvez você gostaria que a realidade fosse outra. Mas esta é a realidade. E às vezes a gente precisa enfrentá-la. O Calvário está lá. A cruz, Jesus morreu. A cruz foi levantada. Mas, quando nós não temos essa coragem de olhar para a cruz e encarar a realidade, nós nunca vamos abrir o espaço para o túmulo vazio. Para a possibilidade da ressurreição. Que nós vamos parar na morte. Acabou, gente. Mas não foi aí. A história não acabou para Jesus ali. E eles não conseguiam. Eles fixaram na morte e foram embora. Quem foge da sua realidade não tem o gosto de ver o triunfo de Deus na sua vida. Nós vamos enfrentar as nossas realidades, porque é dentro dessas realidades que nós vamos ver o quê? O triunfo de Deus. Então é preciso encarar a realidade, porque senão vamos ficar na solidão do nosso quarto, da nossa história. A segunda causa da solidão ela acontece quando não temos a coragem de nos abrir, nos deixar ser conhecidos. Né? Os psicólogos sabem muito bem disso. Né? O João Davi, com certeza, recebe muita gente e pode dizer, olha, doutor João, eu estou só, preciso de ajuda. Né? E eles vinham lá, né, quando eles não conseguem se abrir, eles vinham conversando sobre o quê? A respeito deles, sentimentos deles. Eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. E eu diria assim que é mais fácil, sabe, gente? Nós conversarmos na vida das coisas que estão acontecendo, dos eventos do momento, do que conversar a respeito de mim, das coisas que me aconteceram. Né? Você tem facilidade de conversar com as pessoas sobre o que aconteceu. Podemos falar sobre o jogo do Corinthians, do Palmeiras, podemos falar do tempo, podemos falar do clima, podemos falar do que está acontecendo com a crise política do país. Tem tantas coisas que você pode conversar. E às vezes nós não conseguimos falar a respeito de nós mesmos. Né? É mais fácil conversar sobre as loucuras que estão acontecendo nos diferentes segmentos da sociedade do que nós conversarmos muitas vezes a respeito de nós. E quando nós não conversamos a respeito de nós mesmos, com os melhores amigos,
com os melhores amigos, não é para qualquer um que você vai com qualquer pessoa que você vai conversar, o que isso vai acontecer? Isso vai gerar solidão no seu coração. Você vai ficar só. Jesus estava angustiado lá antes de morrer, foi para aquele jardim do Getsêmani, e lá ele quer alguém para vigiar com ele. Fala para os discípulos, olha, fiquem aqui, orem comigo, eu vou ali, eu vou orar e já volto. E quando ele volta, os amigos estão dormindo. Ele não podia contar com os amigos. Né? Então, quem é o amigo que você pode chorar juntos? Pode contar as coisas juntos? Pode dizer, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Né? Já recebeu um abraço hoje da esposa, do marido? Abraço é bom, né? É. Com quem que você pode contar, que pode chorar junto contigo? No momento bom, no momento ruim da vida. Né? Mas uma outra causa da solidão é que ela acontece quando há uma recusa a ver as evidências da esperança. Por que eles estão solitários lá? Porque eles têm todo o discurso sobre a morte de Jesus, e diz lá no versículo 22 e seguintes, né? O seguinte, o que ele diz lá? É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aqueles discípulos estavam dizendo, olha, é verdade, é a evidência, né? É verdade, dizem eles. Eles têm consciência de que Jesus ressuscitou. Mas eles estão, assim, perdidos na própria solidão deles. Né? Que não há o que se diga para eles que acabe com a solidão. Não encontra eco no coração deles. E eles dizem, é verdade, está certo, as mulheres disseram, é verdade, mas eu não quero ouvir isso. São as evidências, ele ressuscitou. Não, mas a gente não quer abrir a possibilidade para isso daí, desse sentimento, para essa mágoa ir embora. E é isso que acontece, meus irmãos, que a pessoa entra num sentimento destruidor, ele acaba gostando daquilo que está sentindo. Hã? Fala assim, me deixa assim. As mulheres disseram que ele ressuscitou e tal. Não, mas a gente está chateado, a gente está assim, é assim mesmo. A vida é assim, a gente está assim. E às vezes a gente conhece pessoas que dizem assim, não, a vida é assim mesmo, não vai acontecer nada. Deixa como está. Se você deixar como está, vai ficar mais feio ainda. Tem gente que diz assim, deixa como está para ver como é que fica. Vai ficar feio. Se você não fizer nada para mudar a sua realidade, vai ficar mais terrível ainda. Então é preciso tomar uma atitude. Tem gente que queremos às vezes trazer uma palavra de esperança, ela diz, mas não vai dar certo. Conhece gente assim? Já falamos isso hoje, né? Você fala que não vai dar certo. Você nem mal pôs, não, isso não dá certo. Conhece gente negativa? Coloca tudo para baixo? Nem te ouviu, não vai dar certo. As mulheres disseram, ele ressuscitou. Ele apareceu. Aí eu disse, mas não adianta, a gente está assim mesmo. Mas Jesus vive. Não, mas a gente está assim, nesse estado. Deixa assim.
Pessoas que não olham as possibilidades das evidências que podem trazer esperança e mudar a vida. Sua vida precisa ser mudada em algum ambiente do seu viver? Hoje? Está se sentindo sozinho? Tem alguém que está olhando para você, ó, as evidências estão aqui, eu estou mais perto de você do que você pode imaginar. Eu quero segurar a sua mão para te abençoar. O Jesus que estamos falando de 2000 anos atrás está dentro dessa igreja, olhando para você. E querendo te estender a mão e te dizer, eu te tiro da solidão, porque eu sou o teu Deus. Eu não sou de mentirinha. Eu estou bem presente neste lugar. E eu quero te abençoar. A solidão vem também quando nós não admitimos as nossas carências. O versículos 25, 26 e 27 e 28 diz assim: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus passa o dia com aqueles dois discípulos. Eu diria que mais ou menos, Jesus andou com eles umas 4 horas. E conversava com eles, e Jesus ia falando com eles ali de cabeça baixa e tal, e eles não conheciam que era Jesus que estava caminhando com eles. E quando eles chegaram lá no lugar onde eles iam pousar, já estava ficando noite. E aí Jesus fala, eu vou embora. E o que eles dizem? Não vai embora não, fica, porque já é tarde. Aí eu pergunto para vocês acham que eles pedem a Jesus que fiquem porque eles estavam preocupados que Jesus ia andar à noite na escuridão? Não. Eles pedem que Jesus fique porque já é tarde, porque eles queriam admitir que as palavras de Jesus, ao longo do caminho, estavam trazendo alegria, alento, bênção ao coração deles. Mas eles não admitiam isso. E a Bíblia diz que Jesus dá graça a quem? Ao orgulhoso? Não, ele dá graça ao humilde. Às vezes você é muito impávido, não se abre com ninguém. Mas Jesus queria que eles admitissem. Vocês estão pedindo que eu fique, é porque o coração de vocês está cheio de alegria, não é? Eu queria que vocês... Não, fica porque já é tarde, né? Mas eles estavam com o coração aquecido. Não é questão de que o Senhor estava seguindo lá o caminho com eles. É questão que o coração deles estava sofrendo, o coração deles estava magoado. E enquanto Jesus vinha falando com eles, o coração se acendeu. Quando você olha para a palavra de Deus, e você anda com Deus, e você ora a Deus, e você busca a presença de Deus, o seu coração vai se aquecendo, porque você se torna uma pessoa de oração, porque você se torna uma pessoa que quer a palavra de Deus, porque você é invadido com a presença do Espírito Santo de Deus, e você sai da superficialidade da vida cristã e mergulha na profundidade de Deus, e o coração se aquece. Andar com Jesus não é uma coisa técnica, é algo de vida que se faz todos os dias. Tem alguém que diz assim, olha, eu entrei em falência, bati lá na porta do Lair Ribeiro, da igreja tal, do espiritismo, do esoterismo, aí Jesus vem e diz assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Até escrevi um artigo no boletim que fala sobre o jugo, depois você leia. E eu vos aliviarei. Então, eu vou terminando aqui dizendo o seguinte, é possível você vencer a solidão? É possível, sabe quando?
quando você observa no gesto simples de Cristo, como o partir do pão, uma manifestação poderosa. Aconteceu que quando eles estavam na mesa comendo, ele partiu o pão e abençoou e lhes deu. E quando ele deu o pão, eles reconheceram. Abriu-se-lhes os olhos. E eles viram que era Jesus que estava ali diante deles. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram porque ele olhou, um discípulo olhou para o outro e falou: peraí, olha o jeito que ele está partindo desse pão, olha o gesto dele. Olha, mas quantas vezes a gente andou e viu, ele parte o pão do mesmo jeito. Esse é Jesus. E eles reconhecem Jesus no gesto simples do partir do pão. Preste atenção nos detalhes, nas coisas pequenas que você às vezes menospreza da vida. As pequenas manifestações. Quando Jesus parte o pão, e este gesto abre os olhos. É na singeleza, nas coisas simples, você vence a solidão. Quando você presta atenção nas mínimas coisas que estão ao seu redor. Jesus se manifestando a você. Mas você vence a solidão quando você vem com franqueza diante da sua realidade. De repente, o discurso deles mudou, eles não falam mais das coisas que estavam acontecendo, mas eles começam a falar de um para o outro, como que o nosso coração acendeu, a presença dele mostrou alguma coisa nova para nós, a presença de Cristo faz isso, e quando a gente tem a coragem de abrir o coração para o próximo, para o amigo, Deus ama essa pessoa e diz: olha, eu aceito você como você é, como você está, venha, porque você é especial para mim. E você vence a solidão é curada quando nós confiamos na comunidade. Na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. E lá acharam reunidos os 11. E eles foram direto para a igreja. Eles se voltaram para os apóstolos. Esse caminho de Emaús, essa volta para casa, é má notícia. Mas essa volta para Jerusalém, lá está a comunidade. E lá vai haver mútuo cuidado. As pessoas vão olhar umas para as outras. E quando eles voltam, dito e feito, né? A comunidade está lá. Estava num clima de entusiasmo. E aquilo encheu o coração. E Pedro estava num outro clima. A festa aconteceu porque eles voltam para a comunidade. Não há nada mais, meus amigos e irmãos, sabe, que inquiete pessoas que não têm comunidade, que não têm igreja. Porque há essa tendência, às vezes, evangélica, de cristãos sem raízes, sem comunidade. É uma tendência que nós vemos hoje, que pessoas que não têm compromisso com nada, com ninguém. E aí dizem assim: nós somos donos de nós mesmos e vamos em busca do melhor mercado religioso e aquilo que me satisfaz, eu vou ficar ali. Não. Essa é a tua comunidade. Com as suas qualidades e defeitos, é ali que está a festa, é ali que está o comportamento bom, é ali que você tem que aprender, é ali que você vai desfrutar, e tantas coisas boas estão acontecendo no coração da sua igreja, não é? Não vamos encontrar uma igreja perfeita, mas aquele lugar onde Deus te colocou, você vai sempre dizer: ali é o meu lugar, ali é a minha igreja, ali é a minha casa. E aqueles discípulos eles dizem assim: nós voltamos para o berço, nós vamos para a nossa comunidade. É lá que está a nossa raiz, é lá que está o nosso berço, a nossa casa. Às vezes a gente tem que criar raízes no lugar em que a gente está, na nossa comunidade. Porque é lá que está a notícia do túmulo vazio, da ressurreição.
É lá que se celebra a vida, a vitória do Cristo vivo. O livro de Provérbios diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro amigo. Ele está dizendo que o seguinte, é às vezes na dor, é no esmeril, é naquele momento difícil, que uma ajuda o outro a ser melhor. E isso acontece na comunidade. A cura da solidão no caminho de Emaús está em saber que Cristo morreu, mas que ele vive. A cruz está vazia e ele voltará. Eu quero deixar então hoje, né, há muita gente sofrendo de solidão. Não conseguimos chegar em todo mundo para falar as palavras que falamos nesta noite. Mas pelo menos aqui e agora, você pode saber que existe alguém, além de seus amigos, além de seu cônjuge, que se importa com você. E que também quer andar junto com você nesta estrada, para ajudar você a curar e a vencer a solidão que porventura você esteja passando. E este amigo é Jesus, que te estende a mão para te abençoar aqui, amanhã e todos os dias da sua vida. Não precisa sentir solidão. Estenda a sua mão. Fale com aquele que pode todas as coisas. Ele sempre estará ao teu lado. 24 horas. Você vai embora, mas ele vai junto contigo. Né? E que amanhã, os desafios da semana, você possa lembrar, Senhor, eu lembro que o Senhor pode me dar a satisfação que nenhum amigo meu nesta vida pode me dar. Complete o incompleto que há em mim. Que Deus te abençoe e te guarde e faça você enxergar estas verdades e que Deus te tire, porventura, de algum tipo de solidão. Amém?